Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Madre Refúgio fez uma visita a Dona Isabel e perguntou como ela estava. Ela respondeu ruim, porque queria ficar em sua casa. Não havia motivos para ela estar na casa de repouso. Madre Refúgio disse que falariam então sobre isso quando o filho dela chegasse. Que o Miguel me tratou mal, mas o meu filho vai colocá-lo no seu lugar. Madre Refúgio então perguntou quem era Miguel e Dona Isabel disse que era ele quem dizia que era o filho dela. Mas ele não é meu filho, ele é um servo. Madre Refúgio olhou para a irmã Bernardina algumas vezes durante tudo isso. Por fim, ela disse à noviça: preciso falar com você e te vejo no meu escritório. Pedro disse à mãe que ia comprar suas coisas na loja. Esté lembrou que Nelson tentaria convencê-lo a ficar, mas Pedro disse que não conseguiu depois de toda a humilhação. A foto da ultrassom estava sobre a mesa. Esté pretendia jogá-lo fora. Pedro olhou para ele dizendo: não é de admirar que não tenha sentido nada sendo da forma que foi, porque quando eu vi então Nicolas pela primeira vez, eu soube que ele era meu filho. Mas com Gina, ela estando grávida, não foi nada nem parecido, não foi igual, porque ele sim é meu filho. Espero que você possa estar com ele em breve. Fala então, Esther. Esther Bernardina, aliás, irmã Bernardina, desculpe, entrou no escritório da Madre Refúgio para falar sobre Dona Isabel. A Madre Refúgio notou uma grande mudança nela. A irmã Bernardina disse que poderiam ver as vitaminas prescritas pela médica amiga de Helena, mas a Madre Superiora não acreditou. Ela pegou o telefone para ligar para Ernesto, mas a irmã Bernardina interrompeu. Ela perguntou por que a irmã explicou. Então a irmã explicou que, como a Dona Isabel continuava negando o QI, então a senhora Rioja tinha então coisas para falar que poderia então entregar se ela então tem problemas mentais ou não. Rioja é filho dela, então ele sempre provoca uma crise nela. Essa é a última coisa que queremos, porque toda vez que o filho dela vem, acontece algo pior. Então a Madre Superior engole então essa história e não chama então o filho dela para lá, porque sabe que sim. Normalmente, quando o filho aparece, a senhora Rioja, no caso Dona Isabel, piora a situação. Inês estava limpando quando a irmã Bernardina ligou para contar o que acabou de acontecer. Foi uma boa notícia, mas não lhe deu muito tempo. Inês finalmente começou a falar sobre sentir repentinamente ciúmes e a possibilidade de um relacionamento com Eduardo. Rosa recebeu outra bronca de Pedro, a quem ela poderia se desculpar cara a cara. Ela enfatizou a infância então com Gina e mencionou Agostinho. Ele perguntou se ela sabia e Rosa disse que sim, não havia para que mentir agora. Pedro saiu balançando a cabeça, dizendo não acredito, se referindo a ela ser igual a então Gina. A loja inteira estava falando sobre isso. Luciano perguntou a Agostinho como ele poderia fazer isso com seu melhor amigo. Benito disse que Gina jogou os dois e antes que isso piorasse, Nelson saiu de seu escritório. Todos se dirigiram para o trabalho e Nelson voltou para dentro para encontrar Pedro esperando no escritório de Rosa. Eles por fim entraram no escritório de Nelson e fecharam a porta. Pedro disse que não voltaria mais ao trabalho. Nelson disse que entendeu, mas o lembrou da separação na igreja e estado entre pessoal e trabalho. Mas Pedro disse que isso tinha seus limites. Ele não poderia trabalhar para alguém em quem não pudesse confiar. Nelson tentou mais uma vez explicar, mas Pedro, como sua mãe, também não quis ouvir. Ele não queria reabrir as feridas, então disse que era melhor ele ir embora.
Ao se levantar, Nelson começou a se desculpar, mas Pedro disse-lhe que não estava aberto a negociações. Nelson também disse que, sem ele e sem Domingos, a loja estaria em ruínas. Pedro disse que ele deveria ter pensado nisso antes e foi embora. Os caras descobriram que algo estava dando errado. Todos queriam que Pedro ficasse, mas ele não ficou. Ele disse que os veria, pois eram todos amigos e tinham os números de telefone um dos outros. Ele agradeceu a todos pelos anos de trabalho conjunto e eles se despediram. Enquanto Augustinho acompanhava Pedro até o carro, os outros falavam em ir embora. Nelson, por sua vez, ouviu isso e saiu do escritório para estalar o chicote, mas ninguém se mexeu dessa vez. Em vez disso, todos os abandonaram. Nelson tentou dissuadir a tripulação de suas demissões, lembrando-os de que havia clientes esperando. Eles explicaram que se tratava de uma questão de confiança. Todos saíram, exceto Augustinho. Nelson disse que precisavam de uma reunião com Rosa para se reorganizarem. Pedro estava procurando um emprego online quando Esté voltou para casa. Eles conversavam sobre como as coisas foram quando ele pediu demissão da loja de Nelson e o desafio de um novo emprego. Pedro ligou para Alessandro Severino a respeito de um trabalho. Eles marcaram uma consulta para o dia seguinte. Assim que desligou o telefone, Benito e Luciano chegaram para avisar que haviam então renunciado e etc. Inês foi ao escritório de Eduardo para lhe dizer que a irmã Bernardina estava preocupada porque, como Dona Isabel estava ficando mais lúcida, Madre Refúgio ligasse para Ernesto e iria explodir sua investigação se isso acontecesse. Ela tentou ir embora, mas Eduardo a deteve por tempo suficiente para lhe dizer que, se tratasse de uma preocupação, ele então traria Madre Refúgio para o lado deles. Ela saiu rapidamente, deixando frustrado por perder a chance de falar com ela sobre os dois. Eduardo foi ver Madre Refúgio. Ele contou tudo a ela, inclusive que estavam aguardando os resultados de um teste de DNA que teriam que fazer pelas costas, porque ela não teria permitido. Ele se desculpou por ter feito isso, mas eles não tiveram escolha. Madre Refúgio então pediu desculpas a ele por sua intransigência. Ela disse que cooperaria, expressando então preocupação de que o falso Ernesto pudesse então descobrir. Eduardo garantiu que todos os cuidados foram tomados. Ele explicou ainda que o objetivo era fazer com que Dona Isabel recuperasse suas faculdades mentais e também sua fortuna. Madre Superiora parecia bem satisfeita. Inês lia seu último mistério e pensava em Eduardo quando Madre Refúgio a chamou. Ela contou sobre a visita de Eduardo e pediu desculpas por seus atos, dizendo-lhe que na verdade havia descoberto algo muito sério. Ela iria cooperar com a polícia e ainda, se você desejar retornar à vida religiosa, será bem-vinda. Inês ficou surpresa e Madre Refúgio disse que poderia vivê-la sobre isso. Ela encerrou a ligação assim que Eduardo entrou. Antes que Eduardo pudesse falar sobre seu futuro como casal, ela lhe contou sobre a ligação. E a ligação. Ela queria retornar à vida religiosa. Ele estava claramente desapontado e esperava convencê-la de que ela precisava estar no mundo. Ele acabou se chutando, figurativamente, quando ela pegou seu livro e seu telefone e saiu da sala. Quando seu avô voltou para casa, ele disse que precisava dar a ela espaço para pensar sobre isso. Nelson trouxe um sanduíche para Gina e disse que ia sair à noite. Ela perguntou por que ele ia e para onde ia, e ele disse que tinha um encontro. Ela não se tornou petulante de sempre desta vez, mas pediu a ele que lhe fizesse um favor. Ela pediu que ele demitisse Rosa, porque se não fosse por ela, Augustinho não teria descoberto que ele era o pai de seu filho. Ele manteve a calma, dizendo a ela que Rosa e Augustinho eram seus únicos empregados, porque todos os outros pediram demissão. Primeiro Pedro, depois todos os outros rapazes. Tudo por causa do efeito dominó das suas mentiras. Ele não queria demitir Rosa ou Augustinho.
Gina perguntou se o incomodava que Pedro estivesse fora da vida dela, e ele disse que isso era um problema dela, não dele. Além disso, como Agostinho é o pai de seu bebê, ele tinha direitos e apoiava isso. Gina declarou mais uma vez que o odiava e não poderia tolerá-lo se ele fosse o último homem na Terra. Nelson disse que ela deveria ter pensado nisso antes de ficar com ele. Ele então saiu, deixando Gina sem palavras, com a boca aberta como um peixe que acabou de ser pescado. Eduardo e Inês conversavam. Ele se desculpou e ela disse para ele não se preocupar. Ela foi bem firme em sua decisão de retornar à sua ordem. Parecia que essa perda iria incomodá-lo por um bom tempo.